Olá, turma! Vamos realizar na aula de hoje o estudo das raízes de equações do segundo grau. Então, temos aqui 3 equações e pede para fazer a quantidade de raízes reais de uma equação e o discriminante. Para quem não lembra, o discriminante é o valor de delta. Lembra lá da fórmula? Delta igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, vamos pegar a primeira equação, x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Vamos ver a quantidade de raízes reais. Já coloquei o resultado todo aqui, aí a gente vai acompanhar o cálculo passo a passo. Então, tem a fórmula de delta. O valor de b dessa equação é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é menos 12. Então, 1 ao quadrado, 1, resolvendo a multiplicação, menos 4 vezes 1 vezes menos 12, mais 48. 1 mais 48, 49. Então, delta é igual a 49. Vamos resolver o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Menos da fórmula, o valor de b é 1, mais ou menos raiz de delta, então raiz de 49, sobre 2 vezes o valor de a, 1. Então, 2 vezes 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz de 49, 7, e 2 vezes 1, 2. Temos agora que calcular o x uma linha e o x duas linhas. Um com o valor positivo e outro o valor negativo. Então, primeiro aqui, vou colocar o valor positivo. Então, menos 1 mais 7 sobre 2. Menos 1 mais 7, 6 por 2, 3. X uma linha igual a 3. X duas linhas, menos 1, menos 7 por 2. Menos 1 e menos 7, menos 8 por 2, menos 4. Então, essa equação x ao quadrado mais x menos 12 igual a zero, teve o seu discriminante, que é o delta, igual a 49, e a quantidade de raízes teve duas, o 3 e o menos 4. Duas raízes diferentes. Então, temos aí o resultado da primeira equação. Vamos agora para a segunda equação. Menos x ao quadrado mais 14x menos 49 igual a zero. Então, o valor de b, nesse caso 14 ao quadrado, menos 4 da fórmula, o valor de a, menos 1, o valor de c, menos 49. Então, 14 ao quadrado, 196, resolvendo a multiplicação, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 49, dá menos 196. Então, 196 menos 196 é zero. Temos delta igual a zero. Calculando agora o x. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta por 2a. Menos da fórmula, b, 14, mais ou menos raiz de delta, então raiz de zero, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1. Então, resolvendo aqui, menos 14. Tanto faz eu colocar mais zero ou menos zero. O resultado não vai mudar, porque menos 14 mais 0, menos 14. Menos 14 menos 0, menos 14. Então, não precisa eu escrever x uma linha e x duas linhas, porque vai dar o mesmo resultado. Então, eu vou escrever só o menos 14 dividido 2 vezes menos 1, menos 2. Então, menos 14 por menos 2. Fazendo aí a divisão, 14 por 2, 7, menos com menos mais. Então, x uma linha e x duas linhas vai ser igual a 7. Então, nessa equação, menos x ao quadrado mais 14x menos 49 igual a zero, tem o seu discriminante igual a zero, e a quantidade de raízes são duas raízes iguais. Vamos agora para a terceira equação. X ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Calculando o delta, o valor de b é menos 2, então menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é 5. Menos 2 ao quadrado é 4 positivo, e resolvendo a multiplicação, menos 4 vezes 1 vezes 5, menos 20. Então, 4 menos 20 é menos 16. Então, quando o valor de delta é negativo, não tem raízes reais, porque quando a gente for calcular o valor de x, lá vai ter a parte raiz de delta. Então, raiz de menos 16 não existe dentro do conjunto dos números reais. Então, quando delta aí dá negativo, não tem raízes reais. Então, a quantidade de raízes dessa equação, nenhuma, e o discriminante delta igual a menos 16. Colocando aqui as 3 equações com seu discriminante e suas raízes para podermos analisar. Então, a primeira aí, equação, ela tem o delta igual a 49, então o discriminante 49, e as raízes 3 e menos 4.
A segunda equação tem um discriminante 0 e as raízes 7 e 7. E a terceira equação tem um discriminante menos 16 e não tem raízes reais. Então, podemos observar que nessas três equações temos um delta que é maior que zero, um delta que é igual a zero e o delta que é menor que zero. Em uma situação que o delta foi 49, ele sendo maior que zero, tivemos duas raízes diferentes. Então, podemos concluir que sempre que o delta for maior que zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais diferentes. Na segunda equação, que teve delta igual a zero, raiz 7, 7, então podemos concluir que quando delta for igual a zero, a equação do segundo grau possui duas raízes reais e iguais. E quando delta for menos 16, não tem raízes reais, então quando delta é um número negativo, um número menor que zero, a equação do segundo grau não possui duas raízes reais. Vamos responder agora uma questão da página 53, a questão 47. Ela diz: para quais valores de k a equação x² mais 2x menos k igual a zero não possui raízes reais? Então, pelo que estudamos aqui em relação às raízes e seu discriminante, para uma equação não ter raízes reais, o seu delta tem que ser negativo, tem que ser menor que zero. Então, colocar aqui, se delta for menor que zero, a equação do segundo grau não possui duas raízes reais. Então, delta é menor que zero. Quem é delta mesmo é aquela fórmula lá, b² menos 4ac. Então, menor que zero. Quem é o valor de b? Olhando na equação, o 2, então 2² menos 4 da fórmula, o valor de A, o 1, e o valor de C, o menos K, que é um número aí que não está acompanhando o X, menos K, menor que zero. Então, 2², 4, e vamos resolver a multiplicação, menos 4 vezes 1 vezes menos K é igual a mais 4K. Então, ficou 4 mais 4K menor que zero. Então, esse K aí está sendo uma incógnita, então a gente vai isolar ele para calcular o seu valor. Então, vamos deixar aí o 4K, o 4 estava positivo, ele passa negativo, então 4K menor que menos 4, o K vai ficar sozinho, então K menor, o menos 4, o 4 que estava multiplicando por K passa pela divisão, então menos 4 dividido por 4, que dá menos 1. Então, K é menor que 1. Então, para a equação não possuir raízes reais, o valor de K tem que ser qualquer número menor que 1. Deixo agora a atividade da página 53, as questões 46 e 48, letra A, B e C de cada uma. Então, qualquer dúvida pode deixar aí para mim responder. E abraços e até a próxima.